Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, mais um dia com vocês. E ao mesmo tempo agradecendo pelo ar que respiro, por mais um dia acordar, né? Por mais um dia levantar, por mais um dia caminhar, por mais um dia na presença do Senhor. Amém? Se você estiver gostando desse trabalho, que é a leitura da palavra de Deus, envie para um amigo. De repente, algum amigo ou uma amiga precisa ouvir a mensagem do dia. E você envie, porque você vai estar, ao mesmo tempo, você está pregando a palavra para essa pessoa. Quando você envia uma mensagem que vem do alto dos céus, né? Então, que Deus te abençoe a tua vida, a tua casa, teu ministério. Amém? Se você estiver gostando, assine o canal. Esse canal é da bênção. Amém? Glória a Deus. E vamos ao livro de Deuteronômio, né? O 5º livro de Moisés. Deuteronômio 2, do versículo 1 ao 23. Onde fala de 40 anos, fala sobre Moabe e através de Amon. Aleluia! Depois voltamos e partimos para o deserto, a caminho do Mar Vermelho. Como o Senhor me havia dito, rodeamos o monte Seir por muitos dias. Muitos dias foram os 38 anos durante os quais o povo vagou no deserto antes que acampasse pela segunda vez em Cade, fora da vontade de Deus. O homem tem a tendência de andar em círculos. E o Senhor me falou dizendo: bastante tempo rodeaste este monte, voltai-vos para o norte. Depois de 38 anos, eles estão voltando para Canaã. Isso significa que a geração da incredulidade já havia morrido. E ordena ao povo, dizendo: passareis vós pelos termos de vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir. Eles terão medo de vós, mas vós guardai-vos bem. Não vos envolvais com eles, porque não vos darei da sua terra, nem mesmo a pisada da planta de um pé. Porque a Esaú eu dei por herança o monte Seir. Está lá em Gênesis 36, 8. Comprareis deles por dinheiro comidas e comereis, e também comprareis deles a água e bebereis. O Senhor lhe disse exatamente o que deviam fazer, pois o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra das tuas mãos. Ele sabe que andas por este grande deserto. Estes 40 anos, o Senhor teu Deus esteve contigo e nada te faltou. O Senhor provou aos israelitas que, embora estivesse no deserto, mesmo assim, ele poderia pôr uma mesa para eles, o que ele assim fez. Está lá em Salmo 78, do versículo 19 ao 29. E passando, pois, por vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, pelo caminho da planície de Elate e de Ezion-Geber, nós voltamos e passamos pelo caminho do deserto de Moabe. E o Senhor então me disse: não encomendes Moabe, nem te empenhes com ele em peleja, porque não te darei posse da sua terra, porquanto eu tenho dado por herança aos filhos de Ló. Está lá em Gênesis 19, do versículo 36 ao 38. Os Emins habitaram nela antes povo grande e numeroso, e de grande estatura e alto como os gigantes.
Eles eram também contados como gigantes, como os Anaquins e os Moabitas os chamavam Emins. Estes eram uma raça de gigantes, resultado da união ímpia, de anjos caídos com mulheres. Está lá em Gênesis 6, 4. E antes, os horreus também habitaram em Seir, os quais lançaram fora os filhos de Esaú e os destruíram de diante de si. Habitaram no lugar deles, assim como Israel fez na terra da sua posse que o Senhor lhes tinha dado. Levantai-vos agora e passai o ribeiro de Zered. E assim passamos o ribeiro de Zered. E os dias que caminhamos desde Cádiz, Barneia, até que passamos o ribeiro de Zered, foram 38 anos, até que se acabou toda aquela geração dos homens de guerra no meio do arraial, como o Senhor lhes tinha jurado. E também a mão do Senhor foi sobre eles para os destruir do meio do acampamento até exterminá-los. Está lá em Hebreus 4, do versículo 1 a 6. E aconteceu que quando se consumiram todos os homens de guerra pela morte do meio do povo, Israel jazia de 38 anos no deserto, paralisado pela incredulidade, como o homem ao lado do poço de Betesda. Está lá em João 5:5. Ele era um quadro da nação. Jesus, o verdadeiro Josué, levou-os através do Jordão, invisível, a uma boa terra. Mas os fariseus e os escribas desse tempo eram tão cegos para tais maravilhas como eram os fariseus e os escribas no tempo de Jesus. O Senhor me falou dizendo: tu passarás hoje pelos termos de Moabe até Ar. Aleluia, Deus da glória. E ao te aproximares diante dos filhos de Amon, não os incomodes nem contendes com eles, porque não te darei posse da terra dos filhos de Amon, porque os filhos de Ló a tenho dado por herança. Está lá em Gênesis. Aleluia, Deus. Também ela foi considerada por terra de gigantes. Em outro tempo, nela habitaram gigantes, os quais os amonitas chamavam Zanzumim, um povo grande e numeroso, alto como os gigantes Anaquins, e os quais o Senhor destruiu de diante dos amonitas, e estes lançaram fora e habitaram no seu lugar. Assim como fez também com os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, de diante dos quais destruiu os horreus, e eles os lançaram fora e habitaram em seu lugar até o dia de hoje. Aleluia, Jesus. E os avins que habitavam em Cazerim até Gaza foram destruídos pelos que saíram de Caftor, que habitaram no lugar deles. Os gigantes mencionados nestes versículos, tinham 3 metros de altura. Eram da prole da união de anjos caídos com as mulheres. Está lá em Gênesis 6, 4. Satanás tentou esta tática antes do dilúvio e depois do dilúvio. De fato, esta foi uma das grandes razões do dilúvio. Depois do dilúvio, Satanás procurava povoar a área da terra prometida e impedir os filhos de Israel, corrompendo-os para deter a vida do Messias, né? Como se pode notar, os versículos alvos
de nosso estudo declaram o fato de que o Senhor ajudou várias pessoas a derrotar esses gigantes. Sem elas, é óbvio, saberem que era o Senhor quem tinha feito tudo isto. Eita Deus da glória. Aleluia. Então o povo passou, né? Sempre Deus está falando sobre esse deserto. A palavra de Deus fala que o meu deserto, o teu deserto, muitas das vezes a gente procura esse deserto com as nossas tribulações, né? Com a nossa falta de fé. Às vezes o deserto passa a vida inteira e não consegue chegar na terra prometida, no que Deus te prometeu. E muitas das vezes, por que nós não chegamos? Porque nós desobedecemos, nós contendemos. Sabe lá, nesses 40 anos que Moisés passou pelaquele povo? Sabe Deus, só Deus sabe. E muitas das vezes ele se revoltou, né? Então, vamos olhar para Jesus. Vamos dar o nosso melhor para Jesus. Com Jesus a gente é mais forte. Com Jesus a gente vence. Mas sem Jesus a gente não chega a lugar nenhum. Muitas das vezes a nossa tristeza faz a gente ficar estagnado. Porque o diabo faz isso. Ele faz com que você não acredite nem que venha a bênção mais para você. Muitas das vezes Satanás fica rindo da tua cara porque tu está no chão. Porque a coisa é tão forte que acontece contigo, comigo, que às vezes a gente não tem mais ânimo, a gente não quer mais, quer entregar os pontos. Porque Satanás quer isso. Mas eu quero te dizer, olha só para Jesus, eu continuo dizendo, olha para Jesus. Não olha para o homem ao teu lado. O homem falha, a mulher falha. Mas Deus não vai falhar contigo. Aí às vezes a pessoa diz assim, eu tenho raiva daquela irmã, não gosto mais dela. Porque ela fez 99% e não fez 1% para ti. Porque aquele momento não dava para fazer. Então a pessoa cria aquela raiva, aquele ódio. Ei, para com isso. Porque o nosso Deus, ele veio para todos. Você é mais que vencedor. Lute. Vá para a guerra. Saia da comodidade. Faça a vontade do Senhor. Porque só Ele pode te ajudar, ninguém mais. No momento que você está no vale, ninguém está contigo, só Jesus mesmo. Na hora que Ele está te moldando, na hora que Ele está te quebrando para te fazer um vaso de excelência, ninguém está perto, está só. Tem esse olhar espiritual. Peça de Deus. Senhor, me dá olhar espiritual, Senhor. Para que eu possa enxergar, Senhor. Para que eu não possa ser mais cego, nem cega. Eu quero enxergar, Senhor, tudo ao meu redor. Fala com Deus assim. Porque Ele vai agir, Ele vai te dar essa visão espiritual. Amém? Para que a gente não venha falhar com o Senhor, para que a gente venha fazer só a vontade dEle. Faça a vontade dEle. Que a tua peleja com Jesus é diferente de uma peleja sem Jesus. Amém? Deus te abençoe tua vida, tua casa, teu ministério, aonde chegar essa mensagem, tá? Glória a Deus. Amém? Fica com Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus.